Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Olá pessoal, eu gostaria de pensar rapidamente com vocês acerca de algumas coisas que os nossos adversários falam e propagam acerca de nós monergistas, tá? Eu vou usar o apelido calvinistas. Não gosto muito do termo, mas tudo bem. Algumas coisas que as pessoas falam acerca de nós calvinistas. Eles dizem que nós calvinistas, aqueles calvinistas que também são considerados por eles como os fundamentalistas, né? Aqueles mais extremados. Eles dizem que nós calvinistas somos gnósticos, porque falamos e ensinamos que enquanto a pessoa não tiver um conhecimento verdadeiro acerca da soberania de Deus, acerca da justificação somente pela fé em Cristo, acerca da onipotência de Deus, a pessoa não é uma pessoa salva. Ele ainda não entendeu o Evangelho. Com isso, nós não afirmamos que a pessoa não poderá ser salva. Nós apenas dizemos que ela não é, no momento, enquanto ela tem esse entendimento, ele não é salvo. Porque quando a gente perscruta as demais seitas e religiões, todas elas trazem em seu bojo doutrinário, soteriológico, o mesmo entendimento do arminianismo. A salvação pelas obras, embora eles vão dizer que não, mas na prática é assim que funciona. Que Jesus morreu por todos sem exceção, que é possível perder a salvação, tudo isso a gente encontra nas demais seitas. As seitas mais heréticas, mais blasfemas, mais demoníacas, a gente encontra, tá? Então, nós afirmamos que enquanto a pessoa não tem o conhecimento verdadeiro de quem Deus é, do que ele deseja, do que realmente ele quer, do que realmente ele fez, essa pessoa não é salva, tá? E isso não é uma questão de ser gnóstico. Os gnósticos, vocês sabem, aquela seita antiga, combatida especialmente nos escritos joaninos, ela apregoava uma das... vocês sabem, o gnosticismo tinha várias ramificações, e uma dessas ramificações, né, talvez a maior tônica era exatamente isso, que a pessoa é salva não pela obra propiciatória de um salvador, mas sim por um conhecimento secreto que ela possui. Então, injustamente, erroneamente, os nossos adversários arminianos, eles dizem que nós somos gnósticos nesse sentido, porque dizemos, então, não é Jesus que salva o homem. Eles dizem que nós, os calvinistas, né, somos contraditórios, porque afirmamos que somos salvos pela graça. Não é pela graça, é pelo um conhecimento acerca da tulipe, do monergismo, do calvinismo, né, da doutrina soteriológica calvinista. Não é salvação pela graça. Então eles nos acusam de gnosticismo, ou de gnósticos. Porém, quando a gente vai para a Escritura, é exatamente esse entendimento. Eu não consigo enxergar uma outra coisa além do que a Escritura já mostrou para nós, de que sem o conhecimento verdadeiro não há fé verdadeira. Veja bem, uma pessoa que não crê na soberania absoluta de Deus, que nega os atributos de Deus, mesmo que na teoria diga que não, um Deus que quer e deseja salvar todas as pessoas do mundo, mas não pode porque é limitado, então ele não é tão onipotente assim. Ele sabe que alguns se perderiam, morreriam em seus pecados, e mesmo assim envia seu filho para morrer por essas pessoas. Então eles estão negando a presciência de Deus, a onisciência de Deus e tudo mais. Então ele não é tão presciente, tão onisciente assim. Então alguém que crê dessa forma, ele não teve um conhecimento verdadeiro acerca do que Deus é, acerca do que a Escritura ensina. Vocês sabem que para se ter uma fé verdadeira, é necessário ter um conhecimento verdadeiro acerca de Deus. Jesus, por exemplo, quando ele ressuscitou, ele ensinou os seus discípulos e mostrou com clareza o porquê que ele deveria de morrer e de ressuscitar. E diz a Escritura, lá em Lucas capítulo 24, que Jesus abriu-lhes o entendimento para entenderem as Escrituras. O apóstolo Paulo, quando chega lá em Atenas, em Atos capítulo 17, ele vê vários altares e vê todo o paganismo deles, e ele observa um altar lá que era o Deus desconhecido, e olha para aqueles pagãos e diz mais ou menos assim: é exatamente acerca desse Deus desconhecido que eu vos anuncio, que eu quero revelar e mostrar para vocês. E o apóstolo Paulo, então, ele vai
falar sobre esse Deus desconhecido, aqueles pagãos, aqueles ímpios, quem era esse Deus, o que ele desejava, o que ele fez, e o arrependimento verdadeiro que ele queria que eles tivessem. Por quê? Porque o conhecimento verdadeiro conduz a uma verdadeira fé. É exatamente o que Paulo declara em Romanos capítulo 10, versos 13, 14 e também 17. Paulo diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se a pessoa não tem conhecimento acerca do Evangelho, ela infelizmente ainda não tem uma verdadeira fé, não teve um verdadeiro conhecimento acerca de Deus. Essa é a verdade nua e crua. Alguém que continua insistindo na salvação pelas obras não entendeu o que é salvação pela graça e o que é justificação somente pela fé em Cristo. Enquanto ela não entender, Jesus morreu para perdoar os meus pecados e a dívida que eu tinha para com Deus e me conduzir novamente ao Pai, enquanto ela não entender, dizendo, não, ele morreu, mas eu preciso fazer isso e aquilo. Ele morreu, ele me salvou, mas eu não estou tão salvo assim. Ele morreu, mas eu preciso jejuar. Ele morreu, mas eu preciso subir ao monte. Ele morreu, mas eu preciso fazer obras, porque eu ainda tenho alguma parcela. Não, ela infelizmente não entendeu. O que é evangelho? O que é salvação? É crer em Cristo. E ponto final. É crer em Cristo, PH? É só isso. Só isso. Ponto final. Mas isso não seria antinomismo? Não, não seria. O evangelho é isso. Creia e será salvo. Ponto final. Se você não entendeu, infelizmente, meu caro arminiano, você ainda não entendeu o que é evangelho. É por isso que o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, ele diz assim: antes, porém, crescei na graça e no conhecimento. Esse texto é interpretado erroneamente pela grande maioria das pessoas, porque eles entendem ali como um conhecimento, crescer no conhecimento é um conhecimento teórico, intelectual, onde parece que todo crente ele precisa entender termos teológicos difíceis, complexos, e precisa ter uma estante cheia de livros, e precisa ser um teólogo acadêmico. Não, Pedro não diz que o crescer no conhecimento é esse tipo de conhecimento. Porque muitas das vezes alguém cresce nesse tipo de conhecimento e não cresce no conhecimento de Deus. Ele não é um salvo realmente. Ele é como um fariseu dos dias de Jesus. Quando Pedro diz crescer na graça e no conhecimento, é no conhecimento acerca de quem Deus é, acerca de quem é Jesus, do que ele fez, do que ele deseja, do que ele está fazendo em nós, por nós, do que ele está fazendo em nossa trajetória cristã e nos conduzindo ao lar celestial. É por isso que a palavra que antecede o conhecimento ali é graça. E quando eu era pentecostal, eu interpretava a graça ali como pulo, glória, falar em línguas estranhas e tudo mais. Graça não. O entendimento que temos ali, o que Pedro quer dizer, a graça é... Quando eu tenho o entendimento correto da graça de Deus, do que Cristo fez, aí então eu sou conduzido ao verdadeiro conhecimento. Percebe? O conhecimento ali... Porque tem gente, irmãos, que vai morrer na igreja e nunca... Crente comum, crente simples, crente leigo, que nunca vai entender o que é antropopatismo, antropomorfismo, teodiceia, que são termos aí criados por teólogos, são cunhados pela teologia, por acadêmicos. Isso aí tem crente que nunca vai entender, e vocês ficam aí batendo na tecla, querendo enfiar de goela abaixo, por isso é crescendo conhecimento. Não! O conhecimento que Pedro ensina é o conhecimento acerca de quem Deus é, do que o Filho dele fez por mim. Quando eu cresço em conhecimento é porque eu cresci na graça. Eu tinha um entendimento correto da graça e agora eu sou conduzido ao verdadeiro conhecimento de Deus, do que o Filho dele fez por mim. Está fazendo agora através do seu Espírito Santo em minha vida. Entre os que me ladeiam também. Esse é o verdadeiro conhecimento. Então a pessoa precisa conhecer. O crente comum ele pode não conhecer termos teológicos acadêmicos. Ele pode não saber definir o que é trindade. Mas ele pode conhecer termos como graça, evangelho, justificação, propiciação, redenção. O crente comum tem que conhecer, porque isso não é termo criado por teólogo. Isso são termos e expressões bíblicas que o crente comum precisa conhecer. E quando ele cresce nesses conhecimentos, aí evidencia uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Fora isso, pode chamar de gnóstico, fica à vontade, mas a leitura que faça a Escritura e outros grandes homens de Deus, eles não entendem dessa forma. Eles entendem que o verdadeiro conhecimento conduz a uma verdadeira fé. Só há uma verdadeira fé porque a pessoa teve um verdadeiro conhecimento do que Cristo fez. Um pastor uma vez perguntou a uma moça, quem é Jesus? Aí ela respondeu, ele é um cara legal.
Ele é um cara legal, um cara bacana. Ela não sabia nem ao menos que Jesus era o Salvador e que morreu para perdoar os pecados. Que ela era uma pecadora que precisava do Cristo, que era o Salvador da humanidade. Então, eu gostaria de deixar essa minha palavra e esse comentário.